Bom dia, queridos irmãos, que bom tê-los mais uma vez online, nas nossas transmissões no Facebook, nesta manhã linda de domingo, este domingo de Páscoa, em que mais uma vez somos convidados às reflexões interiores, a tratar e cuidar do mais importante, que é a nossa alma, os nossos sentimentos, tudo aquilo que nos eleva como espíritos imortais. E assim então, para iniciarmos a nossa harmonização neste dia abençoado, vamos ver o que Lorival Lopes nos diz em Sabedoria Todo Dia. A vida é amiga. Não pense que a vida lhe é ingrata, que mais favorece aos outros do que a você, só porque não tem o que deseja, como o benefício, a atenção, o bom emprego, o passeio, o lazer. A alegria do coração não está apenas nos desejos realizados. Mesmo aqueles a quem nada falta podem se achar infelizes. A felicidade está no aceitar o que se é, no agradecer pelas circunstâncias, no orar com fé, no ter esperanças, no amar. A vida, mesmo quando aplica corretivos, é amor em ação. A vida está sempre amando mais você do que você a ela. Com estas palavras, então, convido a todos a fecharmos os nossos olhos, a direcionarmos o nosso pensamento em busca do Pai Maior, que nos criou e que nos abençoa constantemente, que nos enviou o nosso Mestre querido, que há quase 2000 anos atrás aqui esteve demonstrando com o seu amor qual o caminho que devemos seguir. Neste momento da Páscoa, em que rememoramos instantes tão importantes na história da humanidade, em que o Cristo demonstrou de uma forma tão viva que o que fica é apenas o corpo físico e que o espírito imortal segue a sua trajetória sempre em busca do mais alto, em busca do caminho que conduz a Deus. Queremos agradecer a Ti, ó Pai, e a Ti, Mestre Jesus, por estarem sempre ao nosso lado, por nos acompanharem, por insistirem conosco, mesmo quando nós quase desistimos de seguir adiante. Que esta luz que nos envolve neste dia tão especial, que esta luz que emana do Cristo como um farol a nos guiar, possa nos fazer seguir adiante, conscientes de que somos espíritos imortais e que devemos buscar o nosso autoaperfeiçoamento, a nossa reforma íntima, a nossa renovação, porque este sim é o verdadeiro sentimento da Páscoa, o sentimento de renovação, de que sempre podemos fazer mais e melhor. Basta que usemos a nossa vontade e que confiemos no Mestre querido e no Pai de infinita bondade. Assim, Mestre Jesus, que Tu possa estar conosco em todos os momentos, em particular nas reflexões desta manhã, que possamos bem compreender o que vamos ouvir em seguida e em seguida possamos colocar nos nossos atos para iluminar não só a nós mesmos, mas todos aqueles que convivem conosco. Gratidão por este momento. Que assim seja. Queridos irmãos, então hoje nós vamos receber a Bianca mais uma vez com o tema Jesus veio salvar a humanidade?
Bom dia, irmãos. É com alegria que nos encontramos neste momento, nesta manhã abençoada da Páscoa, para que elevemos os nossos corações e as nossas mentes para receber o amor fraternal que vem do amado Mestre Jesus, iluminando os nossos corações, as nossas famílias e nos colocando no caminho do bem, na trilha da salvação. E será que Jesus veio, de fato, salvar a humanidade? O Cristo, do alto da sua grandeza espiritual, porque já era um Cristo e já era governador espiritual do nosso planeta. E segundo Emmanuel, onde o planeta já tinha mais de 22 bilhões de espíritos que evoluem no planeta, se dispôs ele a tomar uma veste humana, um corpo de carne, para experimentar todas as fragilidades de que um encarnado é portador. Isso está lá no livro Roteiro do Espírito Emmanuel, em que, no capítulo intitulado O Grande Educandário, se percebe então a vontade de um espírito crístico em ensinar e vivenciar o seu evangelho de amor e sabedoria. Mas qual era a missão do Mestre? Trazer os homens às perspectivas do mundo espiritual. Ele veio nos ensinar sobre a imortalidade da alma. Ele veio nos conduzir para o autoaperfeiçoamento. Ele veio nos dizer sobre as realidades do nosso verdadeiro lar, que é a condução de almas para o mundo espiritual. E ele veio também nos trazer estabilidade e harmonia espiritual, a que tanto desejamos. Mas tudo isso se iniciou como uma semente de mostarda. E quem conhece uma semente de mostarda, eu já tive a oportunidade de vê-la aqui nesta casa espírita em um estudo, tão pequenina que parece um pontinho preto na palma da mão. E essa semente de mostarda, ela é capaz de se tornar uma grandiosa árvore, a árvore do Evangelho. Nesta semente que Jesus veio nos trazer a todos os ensinamentos naturais que nos conduzem ao Criador. Mas para esse trabalho, ele selecionou seres espirituais frágeis, como nós. E dentre todos os discípulos, ele seleciona 12 apóstolos. E um deles era Simão Pedro. E era uma obra, de fato, de espíritos imperfeitos que se tornaram e que têm a capacidade de se tornarem anjos, espíritos perfeitos. Somos perfectíveis e, através das inúmeras reencarnações, vamos nos aprimorando moralmente. Mas Jesus, que é esse sol de amor, ele sempre teve mãos para ajudar, nós sabemos. Sempre teve uma voz compassiva para acolher e para educar. Ele sempre teve um coração capaz de receber a todos, sem distinção, sem preconceitos, porque sabia que a sua pureza era capaz de purificar tudo. Ele que sempre teve a intenção de auxiliar, que nunca advogou em causa própria, nos momentos finais da sua trajetória, ele sente a ingratidão, ele sente a insegurança e o medo que atormentava os seus discípulos, os seus seguidores, os seus apóstolos. Justamente pela nossa incapacidade provisória
retirar a essência espiritual de seus ensinamentos. Mas aí ele chama os seus discípulos e diz a eles: não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei outro Consolador, que vos fará lembrar de tudo quanto vos disse e os ensinará todas as coisas. Ele deixou claro aos seus discípulos que ele enviaria outro Consolador, o Consolador prometido por Jesus, que é a terceira revelação da lei divina, que veio com todos os espíritos no ano de 1857. E nesse mês de abril, além de ser a Páscoa, nós também comemoramos esse mês, o Consolador, o advento do Consolador prometido. Mas levado ao martírio, mesmo diante do medo e da vacilação dos apóstolos, ele se entrega silencioso à prisão injusta. Na cruz, ele reuniu forças para conjugar o coração de Maria Santíssima, sua mãe, com o coração do apóstolo bem-amado, que era João, justamente porque a eles as lições do Evangelho tinham uma conotação especial, do amor incondicional da mãe, que é capaz de amar outros corações além do seu núcleo familiar, e do apóstolo, o último deles a desencarnar, que também tinha uma missão especial de trazer o sentimento nas passagens evangélicas, na sua pureza e na sua emoção mais profunda. Mas então o Mestre se despediu do mundo consolando, e ele não recebeu nenhum consolo aos nossos olhos terrenos, aos nossos olhos materiais. Ele não recebeu nenhum consolo, porque ainda somos muito pequenos espiritualmente para compreender o que se passou no planeta, nas assembleias espirituais, em que Jesus veio até nós para vivenciar o amor e trazer o seu Evangelho vivo. Mas o que Jesus fez conosco? Simão Pedro, aquele apóstolo rude, aquele apóstolo explosivo, aquele apóstolo resistente, cristalizado nas tradições, nos preconceitos, muito mais moralista do que moral. Quando Simão Pedro teve contato com o Verbo divino que é Jesus, ele se transforma numa rocha capaz de dar alicerce à primeira casa de assistência do planeta, que era a Casa do Caminho, que acolhia peregrinos do mundo inteiro. E a ação consoladora do Cristo foi transformando Simão Pedro por completo. E não há nenhuma alma que, quando consegue alcançar os ensinamentos morais do Cristo, se converter e exemplificar o amor, não seja transformada por esse amor de Jesus. Mas Pedro negou Jesus, porque ainda não se encontrava preparado para segui-lo. Porque o testemunho, ele é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde é que ele pôde entrar na posse dessa fortaleza indispensável. É o que diz Humberto de Campos no livro Boa Nova. Então, daquele pescador rude, ele se transforma no pai dos sofredores e também num grande líder espiritual. Isso porque ele se identificou com o mestre Galileu, com o Rabi, com o mestre dos mestres. Mas o Criador, na sua misericórdia e sabedoria, de forma pedagógica,
Ele movimenta pessoas e circunstâncias, trazendo acontecimentos para que possamos evoluir gradualmente. Ele nos sonda através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, dos nossos ideais, dos nossos conceitos, justamente para nos transformar e nos elevar às esferas superiores da vida. Mas nem sempre nós bem sabemos que esses movimentos se dão com a nossa aceitação e num clima de flores e de alegria. Muitas vezes é necessário sim o recurso das lágrimas e das dores para que o espírito possa se voltar ao Pai e poder retirar a essência e o sentido da vida. E esses flagelos destruidores de hoje nos comprovam de que muitas vezes as lágrimas nos trazem aquela aceitação e aquele movimento de um progresso coletivo que vai impulsionar não apenas a nossa caminhada, mas a caminhada, a jornada de muitos irmãos que estão também por vir, para que um mundo de regeneração possa de fato ser implantado entre nós. Porque não há uma falha, não há uma sombra sequer que não será removida pela bondade do Criador. A nossa essência é boa. Se em algum momento da nossa vida e das nossas existências nos desvirtuamos, é porque Deus nos dá a oportunidade de seguir novamente na trilha do bem, na rota segura do Evangelho de amor. E foi essa reflexão também que o doutor da lei, Saulo de Tarso, fez pela primeira vez quando ele fez a sua caminhada no caminho de Damasco. Ele que só havia conhecido a vitória, só havia conhecido a satisfação dos seus desejos, que tinha muito conhecimento, porque de fato ele era um doutor da lei, um conhecimento intelectual. Naqueles dias, no caminho de Damasco, ele recebeu um chamado. Mas então ele pensa, mas se Deus é justo e soberano, por que tantas desigualdades nos destinos? E nós pensamos, por que alguns experimentam tantos sofrimentos, tantas perdas atrozes, e parecem também que outros sempre prosperam aos nossos olhos materiais, aos nossos olhos de que a conquista dos bens materiais, a conquista dos títulos, a conquista de uma família em que os relacionamentos se estabilizam, em que as vitórias do nosso olhar terreno, do berço ao túmulo, se representam conquistas materiais. Mas, quando adquirimos um pouco de sabedoria e maturidade psicológica, surgem também alguns questionamentos. Se Deus é justo e sábio e nos traz a oportunidade de vivenciar o amor e as dores, como se explicam os cegos de nascença? Como se explicam as mortes prematuras? Como se explicam alguns reveses da vida, algumas dificuldades? E é por isso que a fé raciocinada, a fé lógica, aquela fé que tem uma base segura na bondade do Criador, nos faz entender essas desigualdades no sentido de exercício e de aprimoramento pelo trabalho, pelo aprendizado,
pela dor, muitas vezes, pelos sofrimentos necessários para o lapidar do espírito. E partindo da base de que Deus é justo, surge a compreensão da reencarnação como uma bênção de Deus. Não é possível pensar em um Deus que nos traz penas eternas e nos traz paraísos sem merecermos. É preciso conquistá-lo. Mas a ideia da ressurreição, ela pode conviver com a reencarnação. Porque a reencarnação, ela diz respeito ao processo que nos leva ao aperfeiçoamento espiritual. No final deste processo surge a ressurreição, surge a redenção espiritual, surge a salvação. Quando o espírito se liberta da carne, sem mais a necessidade de reencarnar e ter contato com a matéria. Neste momento, os espíritos em que reencarnam, depois de passar pela redenção espiritual, eles vêm como missão, assim como Jesus, o Salvador. Ele veio como missão, já era um espírito bem-aventurado, um espírito puro, já tinha passado por toda a evolução em outros planetas. E é por isso também que ele disse que o meu reino não é deste mundo, mas ele veio trazer uma semente de um reino que precisa ser construído em nossos corações. E isso está dito de maneira muito sutil lá no capítulo 3 do Evangelho de João, quando diz a Nicodemos: para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo, portanto, reencarnar. Mas para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo da água e do Espírito, no processo de renovação íntima. Então a reencarnação possibilita a todo momento ver o reino de Deus, entrar, no plano espiritual, voltar para a carne, mas permanecer lá. É preciso o processo de renovação íntima através, então, do aprimoramento moral, da autoeducação para o amor. É por isso que educar-se é salvar-se. Mas vejam, a reencarnação e a ressurreição, então, não são termos contrapostos. Podem conviver sem a necessidade de se negar uma lei biológica, que é a reencarnação. E é o Espiritismo que nos traz essa chave de interpretação desses ensinamentos do Cristo. Mas eram essas as perguntas também que Saulo, quando ele vive uma experiência que já se passaram 2000 anos, uma experiência que até hoje a maioria não é capaz de compreender, porque a metade dos seres humanos ainda está escravizada, a mente dos seres humanos ainda está escravizada na ideia de que morremos, de que tudo se encerra no túmulo, de que todo aquele conhecimento, as vivências e todo o amor que é externado por nós e compreendido por nós se encerra no túmulo. Saulo era incapaz de avaliar a proposta renovadora de Jesus para o mundo, porque ele não enxergava senão aquilo que os olhos físicos podiam contemplar. Para ele, Jesus era um homem que morreu na cruz. No livro Paulo e Estevão, naquela pregação de Estevão, nas conversas que teve com ele diz: que dizer de um Salvador que não conseguiu salvar-se a si mesmo? Emissário revestido de celestes poderes, como não evitou a humilhação da sentença infamante? E era isso que muitos pensavam, e muitos pensam de que Jesus poderia então ter se salvado.
Mas qual é que era o ideal, a ideia capaz de sobreviver ao túmulo? Saulo, ele era incapaz de enxergar além da aparência. E nesse estado de espírito, mergulhado em pensamentos, também no livro Paulo Estevão, conta Emmanuel, na psicografia de Chico, que forças secretas impunham-lhe profundas interrogações, e ele passava em revista os primeiros sonhos da juventude, a sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes, essas perguntas. E ele próprio, ele não saberia explicar o que se passava. E a experiência de Saulo foi uma experiência da imortalidade da alma, quando no final do caminho surge uma grande luz, um sol de luz, que se apresenta diante dos seus olhos. E esse sol era o nosso amado Mestre Jesus, que se apresentou em espírito. E Saulo, pela primeira vez, ele pôde contemplar aquilo que é eterno e imperecível. Ele pôde contemplar o Mestre. Neste momento, o Mestre pôde contemplar Saulo e pôde dizer para ele que ele poderia ser mais do que Saulo, que ele poderia ser Paulo, que ele poderia ser mais do que ele é. Neste momento, iniciou o processo de salvação de Paulo. Ele se converte no apóstolo dos gentios. Ele se converte e começa o bom combate com ele mesmo, vencendo os inimigos internos, iluminando cada uma das sombras. E ele tinha um espinho cravado na carne, como ele diz. E de fato cada um de nós tem, para que possamos aos poucos nos iluminar com esse sol de amor que é Jesus. Então, durante 3 dias, ele teve uma cegueira espiritual. E depois dos 3 dias, ele foi capaz de abrir os olhos para a verdadeira vida sem ilusões, a vida que se faz pelo trabalho, que se faz pelo amor ao Evangelho de Jesus. E Jesus apenas diz: entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Mas antes, ele responde, ele faz a pergunta para Jesus: Senhor, o que quereis que eu faça? Já banhado em lágrimas, quando Jesus diz: entra na cidade. E assim Jesus faz conosco a todo momento. Ele não nos diz o que nos cabe fazer a todo momento. Nós precisamos descobrir, através das pessoas e circunstâncias, esse caminho do bem. Mas Ele sempre nos dá os recursos. A providência divina está sempre atuando. E neste momento, mais do que nunca, atuando, impulsionando, através dos nossos pensamentos, na criatividade, das nossas ações, para não desanimarmos neste momento em que a mudança se faz necessária, mas ela começa dentro de nós, renascendo para esse amor de Jesus, renascendo para aquilo que importa, a nossa essência espiritual, o Criador, a nossa família, o trabalho no bem, a solidariedade ampla, a fraternidade mais pura. É isso que Jesus veio nos ensinar, sem preconceitos, olhando para o outro como irmãos. Aquele filho bem amado veio trazer a salvação e ensinar a imortalidade da alma para os nossos corações. Que Jesus se faça presente, irmãos, em seus lares, com muito amor e com muita luz. Muito obrigada pela atenção.
Após essas belas palavras que nos trouxeram o Mestre Jesus para tão perto, convido a todos novamente que fechemos os nossos olhos do corpo físico e abramos os olhos da alma, direcionando a nossa visão ao alto, em busca deste Jesus, o Cristo, que aqui está, como sempre esteve, a nos aguardar. Nesta semana em que rememoramos as passagens da paixão de Cristo, o Mestre nos convida a revisitarmos as nossas paixões, paixões que nos prendem, que nos deixam ainda ligados às coisas da matéria, e Ele nos convida mais uma vez a nos modificarmos, a deixarmos para trás estas paixões, estes vícios, estas imperfeições que nos impedem de nos manifestarmos em nossa plenitude. Neste momento em que o Cristo pergunta a cada um de nós: como pode tu, filho querido, irmão querido, fazer mais e melhor? E nós então temos que responder: Mestre, aqui estamos porque queremos a tua presença, porque queremos a tua paz, porque queremos o teu amor. Que este amor possa fazer parte da nossa caminhada em todos os momentos. Nos momentos de alegria, mas nos momentos de dificuldade também, como este pelo qual passamos agora. Que possamos olhar para o nosso interior, nos autoconhecermos um pouco mais, deixando para trás o homem velho, a mulher velha, e nos elevando ao alto, em busca dos verdadeiros valores. Que o nosso pensamento de paz e de amor possa se irradiar por todos os lares onde agora nos acompanham pela internet, por todos os lares onde estão nossos familiares recolhidos ao isolamento social, pelos hospitais, pelas clínicas, onde as equipes de saúde trabalham incansavelmente, como verdadeiros discípulos do Mestre amado, e que nós possamos também sermos estes discípulos, a espalharmos a bondade, a justiça, a paz e o amor em todos os momentos da nossa caminhada. Obrigado, Mestre querido, pelo amparo de todos os momentos. Obrigado por estar conosco desde ontem, hoje e para todos sempre. Que assim seja.